sou a professora Adriana Cristina, eu sou coordenadora do Instituto Logos e hoje eu vou falar um pouquinho sobre educação à distância, né? Eu sempre falo sobre esse tema na aula inaugural, né? Quis gravar esse vídeo para que sempre que vocês tiverem dúvida, vocês possam estar consultando. Quais as características da educação à distância? Uma das principais características é que não existe o fator de limitação espaço-tempo. Os horários são flexíveis. Eu não preciso estar num lugar em um determinado horário. Se eu fosse estudar presencial, eu teria que estar na faculdade A de 7 horas da noite até as 11 horas, de segunda a sexta. Esse é o meu horário de aula. Então, para estudar, necessariamente eu tenho que estar nesse local e nesse horário. No ensino à distância, não. Eu que faço o meu horário. Se eu, por exemplo, for passar um mês na casa de um parente, eu simplesmente não vou deixar de estudar um mês. Eu vou poder estudar onde eu estiver. Eu vou poder estudar nessa casa desse parente. Se eu for passar um final de semana no sítio, eu posso estudar no sítio. Então, eu não preciso de um local fixo. Da mesma forma que eu não preciso de estar no horário. Se hoje eu tenho tempo de manhã, eu vou estudar de manhã. Se amanhã eu tenho tempo à tarde, eu vou estudar à tarde, assim por diante. Se eu trabalho de turno, eu vou fazer o meu horário. Mas não quer dizer que eu não tenha que estudar, eu tenho que estudar. Só que eu posso fazer o meu horário de acordo, né, com os meus afazeres, com as tarefas que eu tenho que fazer. Na educação EAD, o ensino é centrado no aluno e a sua busca pelo conhecimento. Então, o aluno ele vai aprender aquilo que ele busca, né? O principal aí, o agente ativo aí na educação à distância é o aluno. Ele que vai buscar aprofundar um conhecimento numa determinada matéria em vez da outra. Então, é ele que vai buscar. É fundamental ter disciplina e determinação. Se não tiver isso daqui, gente, ninguém vai dar certo na educação à distância. Porque como você não está lá, não está numa sala especificamente para estudar, você que tem que criar a sua disciplina, seu roteiro de estudo, tem que sentar lá, marcar horário, eu vou estudar tantas horas por dia, eu vou estudar 3 vezes na semana tantas horas. Então, eu que vou fixar o meu horário, eu tenho que ter disciplina de cumprir aquilo que eu fixei. E outra coisa é que ele é inclusivo. Por quê? Vamos supor que uma mãe tem uma criança pequena, não tem com quem deixar. Ela pode ir fazer uma faculdade presencial? Para ela é muito difícil, ela não tem com quem deixar. E no ensino à distância não, ela pode deixar a criança brincando ali, ou então fazer a criança dormir e tá fazendo o curso dela. Então ela é inclusiva. Muitas pessoas fazem o curso à distância, né? Porque de outra forma não conseguiriam estudar. Imagina aquela população que tem que andar tantos quilômetros para a escola mais perto, ou tem que pegar parque para a escola mais perto. Se tiver educação à distância, né, para aquela pessoa fica muito mais fácil. Mitos. Algumas inverdades, né, algumas coisas que as pessoas falam sobre a educação à distância que não é verdade. Curso sem esforço, mentira. O curso à distância, eu não vou enganar ninguém, ele exige até mais esforço do que o presencial, porque você tem que se policiar o tempo inteiro, você tem que ter determinação, disciplina. Então, ele tem muito esforço e como não tem aquele professor ali para estar tirando suas dúvidas, para estar te explicando, você tem que ter mais esforço para buscar em outras fontes, né? Então, exige até mais esforço do aluno do que o presencial. Fácil, só pagar e pagar o diploma. Mentira, não tem nada disso. Você tem que se dedicar, você tem que se esforçar, você tem que estudar, você tem que tirar boas notas, senão você não é aprovado. Outro mito, só faz quem não conseguiu passar em outro curso. Mentira,
Mentira, porque quem faz o curso à distância normalmente é quem não tem tempo. Quem não conseguiu passar em outros cursos normalmente também não fica no ensino à distância. A pessoa não fica. Por isso que o ensino à distância é o que tem o maior número de evasão, tá? Pior que o presencial. Mentira, o curso à distância não é pior do que o presencial. Quem faz o curso ser bom ou ruim é o aluno. O aluno, se ele é dedicado, o curso para ele vai ser ótimo. Se o aluno é displicente, o curso para ele vai ser ruim. Isso tanto no presencial como na distância. Gente, eu já estudei presencial, eu vejo que um monte de gente ia para a faculdade para ficar jogando truco, ou então matava a aula e ia para barzinho. Então, é a dedicação do aluno que vai fazer o curso ser melhor ou pior. Da mesma forma, é a dedicação do profissional que vai fazer ele um bom profissional ou não. Então, a gente vê aí muitos maus profissionais que foram formados presencialmente, como a gente também vê maus profissionais que são formados à distância. E também bons profissionais que foram formados à distância presencialmente. Então depende da pessoa e não do curso, e nem muito menos da modalidade do curso. E um último aqui, tratamento diferenciado no mercado de trabalho. Gente, eu sei que ainda existe preconceito, né? Mas esse preconceito existe só por quem não conhece educação à distância. Se a pessoa estudar à distância, ela vai ver que não é nada daquilo que ela pensa. Então, ela não vai ter mais preconceito. E o MEC determina, né, que o certificado da faculdade seja o mesmo tanto para os alunos que fizeram presencialmente como fizeram à distância, justamente para que não tenha tratamento diferenciado no mercado de trabalho. Chave para o sucesso na educação à distância, gente, isso aqui é muito importante, esse tripé aqui, disciplina, determinação e gestão do tempo. Se você não tiver isso, você não vai conseguir, né, estudar à distância. Você tem que ter esses 3 pontos chaves aqui. Uma das principais chaves para o sucesso é ter a disciplina de fazer o que deve ser feito, mesmo quando você não está com vontade de fazer. Gente, tem que fazer. Eu tô cansada, cheguei agora do trabalho, quero deitar? Não, eu tenho coisas para fazer, eu vou sentar e vou estudar. Lógico que um dia ou outro a gente pode se dar o luxo disso, né? Mas não pode virar um hábito. Então, mesmo que eu não esteja com vontade, eu tenho que me disciplinar e fazer. Vamos falar um pouquinho sobre a gestão do tempo. Eu gosto muito dessa citação aqui, O tempo é gratuito, mas não tem preço. Você não pode ser seu dono, mas pode usá-lo. Você não pode guardá-lo, mas pode investi-lo. Uma vez que você o tenha perdido, você jamais conseguirá tê-lo de volta. Olha que importância que tem o tempo, gente. Quando a gente desperdiça o nosso tempo, a gente nunca mais vai recuperar ele. É muito importante a gente saber aproveitar o nosso tempo, né? Saber fazer as coisas, né? E não desperdiçar o nosso tempo, que ele é muito valioso. Eu utilizo dessa regrinha aqui, para estar gerindo o meu tempo. Por quê? Porque às vezes a gente tem tantas coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, que a gente não dá conta. Às vezes a gente brinca e fala assim, se o dia tivesse 30 horas, mesmo assim a gente não daria conta. Mas é porque a gente sempre se sobrecarrega de coisas. E às vezes a gente acaba não gerindo o nosso tempo corretamente e fazendo as coisas na ordem inversa. E aí a gente não consegue fazer coisas importantes. E aí a gente fica nervoso, estressado, né? Então vamos aprender a gerenciar o tempo. Nessa linha aqui, nós temos tudo que é importante e aqui nessa outra linha o que não é importante. E aqui a coluna do urgente e do não urgente. Então, tudo que eu for fazer, é bom fazer uma lista das tarefas que eu tenho que fazer no dia. E começar das tarefas que são urgentes e importantes.
Ah, Adriana, o que é uma tarefa urgente e importante? Vamos dar um exemplo. Você tem uma tarefa da faculdade e ela vence hoje e vale 20 pontos. É urgente? É, vence hoje. Então você tem que fazer. Ela é importante que você faça ela? É, porque senão você vai perder 20 pontos e provavelmente você vai ficar de recuperação. Então ela é urgente e ela é importante. O que eu vou fazer? Vou deixar todas as outras coisas e vou fazer aquilo. Faço agora, tá? Vamos dar um exemplo na nossa vida pessoal. Tem um parente que deu um problema, né? Deu um infarto, está no hospital e os médicos acham que ela não passa daquele dia. Então, isso é urgente? É importante que você, como parente, você faça uma visita antes dessa pessoa faleça? É. Então, eu largo tudo e faço agora. Então, eu tenho que saber diferenciar urgente e importante. Então, se é urgente e é importante, eu faço agora. Agora, se uma coisa foi importante, mas ela não é urgente, vou dar outro exemplo. Vamos supor que eu tenho uma tarefa, né, para ser entregue, mas vence daqui a 15 dias. Ela é importante que eu faça? É. Mas é urgente? Eu preciso fazer agora? Não. Eu posso o quê? Decidir quando eu vou fazer. Então, se hoje eu estou folgada, eu vou fazer hoje. Mas se hoje eu estou com muitos compromissos que são urgentes e importantes, o que eu decido quando eu vou fazer. Quarta-feira eu estou mais tranquila, então eu vou fazer quarta-feira. Entender? Então eu vou decidir quando eu vou fazer. Um outro exemplo. Tem uma amiga minha que está passando por uns problemas, né? E quer que eu faça uma visita para ela, para conversar e tal. É importante que eu faça essa visita para ela, que ela quer conversar comigo? É importante, ela é muito minha amiga, então é importante que eu faça. Mas é urgente, eu tenho que parar tudo e fazer agora? Não. Então eu vou decidir quando eu for fazer. Eu tô folgada hoje, então vou lá. Não, hoje eu não tô, então sábado eu vou na casa dela e a gente conversa. Entendeu? Então eu vou decidir quando eu vou fazer. Aí nós vamos para a linha do não importante, né, com a coluna do urgente. Você tem algo que não é importante que você faça, mas é urgente. O que você vai fazer? Delegar. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma fatura do cartão de crédito vencendo hoje. E se eu não pagar ela, eu vou pagar um juro absurdo. É urgente? É muito urgente, eu tenho que pagar hoje. É importante que eu faça? Não. Pode alguém fazer isso por mim? Posso. Eu posso pedir minha mãe, meu pai, meu filho, né? Então, se for um dia que eu estou folgada, eu mesmo vou lá e vou fazer. Agora, se eu tenho muitas coisas urgentes e importantes naquele dia, o que eu vou fazer? Delegar. Eu vou pedir para que alguém faça aquilo por mim, tá? E por último, né, o que não é importante e não é urgente. Um exemplo, bater papo no Facebook, bater papo no WhatsApp. É importante? Não. É urgente? Não. Ver série na televisão é importante? Não. É urgente? Não. Então, se eu não tenho tempo naquele dia, o que eu faço com isso? Elimino. Agora não, se eu tô folgada, não, gente, eu não tô falando para ninguém fazer isso. Mas não fazer num dia que você tem coisas importantes e urgentes, né? Mas o que acontece normalmente? As pessoas já começam o dia fazendo essa parte. E aí, às vezes, não sobra tempo para essa. Então, eu tenho que começar com essa, né? E aí, se sobrar tempo, eu vou para essa. Tá? Isso aí são sugestões, né, para vocês, para estar gerenciando os tempos de vocês, né? Eu gosto muito de trabalhar com agenda, vocês têm que encontrar o mecanismo de vocês.
Eu anoto todos os afazeres que eu tenho naquele dia e vou fazendo as coisas mais importantes e urgentes, né? Vou colocando, terminei, dou ok, vou para o próximo e vou fazendo isso. Se eu não conseguir fazer alguma coisa, normalmente são coisas que dá para fazer um outro dia. Aí eu risco e passo para o outro dia. E assim eu vou fazendo e eu não fico me preocupando com os compromissos porque eu sei que está tudo anotado lá. Então essa é uma técnica que eu uso, mas vocês têm que encontrar a técnica que é melhor para vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem de mim para estar ajudando vocês, né, eu estarei à disposição. Um abraço.